A JBS apresentou resultados operacionais muito fortes, mais uma vez, com receita e lucro recordes em 2021 e expansão em todas as linhas de negócio. Mas, para o longo prazo, vale comprar JBS3? Olá investidores, olá investidoras, tudo bem com vocês? Eu sou Lucas Carvalho, analista Toro, estou na companhia do João Freitas, analista de FIIs e ações. Olá João, tudo bem? E aí Lucas, e aí investidor? Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazermos os principais resultados dessa semana, uma semana também bem legal, tivemos aí divulgação de resultados de empresas de proteína animal, do setor elétrico, setor de saúde, então tem muita coisa para a gente conversar. Mas vamos lá, João, sem mais delongas, vamos falar de saúde, né? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o setor de saúde. Essa semana a gente teve a divulgação separada dos resultados do Grupo Notre Dame Intermédica, né, GNDI3, e da Apvida, HAPV3. Os resultados ainda foram divulgados separadamente, mas eu acho que isso virou uma grande notícia aí, todo mundo comentou sobre isso, o setor de saúde superaquecido, as duas se fundiram, né, a GNDI3 não negocia mais, virou Apvida Intermédica. Então, os resultados eram separados porque as empresas ainda não estavam juntas. Sim. Mas agora a gente já começa a olhar, o mercado todo já está olhando para o conjunto, né, para essa fusão de empresas. Mas como o resultado veio separado, de certa forma meio parecidos, com os mesmos tipos de impacto, né, no geral, a gente viu ambas crescendo receita ali entre 14% e 16%, e com algumas pressões de despesa, de sinistralidade, que é uma métrica super importante, né, para esse segmento de operadoras de saúde, né, que são essas empresas que fazem a comercialização de planos de saúde, e no caso da Apvida da Intermédica, elas são verticalizadas, né, porque além de lidar com essa parte do plano de saúde, de operar o plano de saúde, elas também são donas dos hospitais, dos laboratórios na maioria dos casos. Então, o custo delas são serviços prestados pelos hospitais, pelos laboratórios. A gente viu, durante a pandemia, uma queda bem grande na sinistralidade de ambas, porque as pessoas não queriam ir para o hospital por qualquer coisa, né? Então, só realmente as coisas urgentes que estavam acontecendo, atendimentos também por causa de Covid, mas tudo que fosse eletivo, fosse opcional ou pudesse ser deixado para depois, acabou sendo postergado. E depois daquele começo ali de lockdown, a gente viu aquela demanda represada por exames e procedimentos eletivos voltando a acontecer, as pessoas voltando a realizar esses exames, e para essas empresas, né, ao contrário do que seria no caso, por exemplo, de uma Hermes Pardini ou de um Fleury, isso entra na linha de custo direto, porque a empresa está tendo um custo, né, para fornecer esse serviço para o paciente, para o beneficiário. Então a gente ainda tem um pouco disso. No final ali de dezembro, que a gente começou a ter pico de Omicron, a gente viu os atendimentos de ambas, atendimentos para Covid subiu bastante, isso perdurou durante janeiro, agora já está normalizando também, em março já estão voltando ao normal esses atendimentos, mas isso acabou impactando também essa taxa de sinistralidade. Além disso, a gente tem a questão de inflação geral, inflação médica, dissídio, então todos esses tipos de custos também, de despesas, né, também acabaram pressionando. A Apvida até mencionou outro fator interessante, que são as voltas das viagens corporativas, né, então também pressionando a linha de despesa. No resultado da Intermédica, a gente viu a margem EBITDA apertando bastante, a empresa costuma operar ali na faixa dos 15%, sempre foi o objetivo, né, trabalhar com cerca de 15% de margem EBITDA, caiu para 8%. Mas assim, eu acho que se a gente for olhar o histórico das duas e a fusão para olhar daqui para frente, que a gente sempre conversa sobre isso, né? O mercado vai precificar o futuro. São empresas que vêm de crescimento muito acelerado, principalmente crescimento inorgânico, né, através de fusões e aquisições. Então as duas sempre estavam adquirindo hospitais, operadoras menores e ampliando essa malha de atuação de ambas, né? A Apvida sempre teve um foco maior nas regiões Norte e Nordeste, a Intermédica já era mais forte aqui na região Sudeste, mas tanto esse crescimento inorgânico através de aquisição, quanto o crescimento orgânico também, né? Isso acabou vindo um pouco abaixo aí do que o mercado esperava nesse último trimestre, mas se a gente olhar os últimos anos, ambas vêm aí de cerca de 20% e 25% de crescimento anual composto, né? Se a gente for fazer o quanto que as receitas delas vêm crescendo ao longo dos últimos anos. Então são empresas de crescimento e agora elas se tornam uma gigante de atuação em quase todos os estados, né? Atuação em todo o território nacional praticamente, o que é muito positivo, porque se eu puder oferecer um plano de saúde corporativo, por exemplo, que ainda mais agora com home office, contratações remotas, que a pessoa pode trabalhar de qualquer estado, por exemplo, e é o mesmo plano de saúde, né? Isso, por exemplo,
é também um ponto positivo. Fora a questão de ganho de escala, né? Realmente vira uma gigante, a gente vê que o setor está muito aquecido, várias fusões e aquisições acontecendo no setor, a própria Redditor, né, com a Sul América. Mater Dei também, vendo nesse processo de aquisição muito grande. Todas elas com esse processo de fusão e aquisição realmente no setor de saúde está muito forte, uma época de consolidação do setor que a gente está vendo, e agora elas viram realmente uma entidade enorme, com atuação gigante, e isso traz vários benefícios, né? Ganhos de escala, várias sinergias, né? Depois das integrações, corte de custos redundantes, por exemplo. Então, se a gente for pensar no resultado unicamente do quarto trimestre, ele veio com algumas dessas pressões, algumas coisas, muitos itens também fiscais, algumas coisas não recorrentes, mas se a gente for pensar daqui para frente, realmente é uma empresa que promete bastante num setor de alto crescimento, que a gente tem bastante gosto pelo setor de saúde como um todo, né, para o longo prazo. Então a gente gosta bastante das empresas, os resultados de ambas vieram ainda com essas pressões. E agora vamos ver como é que vão vir os resultados consolidados, né? Os próximos resultados consolidados, a gente não dá para esperar também uns resultados excelentes, porque tem todo aquele processo de integração ainda das empresas, isso acaba sendo... Não é do dia para a noite, né? Demanda tempo. Isso acaba sendo custoso no curto prazo, mas gera uma sinergia boa aí que vai ser colhida lá na frente. Até mesmo questão de cultura, alinhamento em termos de processo, demanda tempo. Não é para amanhã, assim, a empresa vai estar totalmente redonda. Exatamente. Inclusive, a própria questão da sinergia, né? A empresa tinha divulgado. Cabe frisar também que é muito difícil colocar no detalhe o valor X de sinergia vinda da combinação de negócios. Ela fez um reajuste agora das sinergias esperadas para frente, né, João? Sim. Então, assim, o mercado acompanha muito essa questão também envolvendo os potenciais que o João mencionou, de escala, de sinergia, porque isso agrega valor para o negócio e para o acionista final, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente percebe também uma tese mais qualitativa, e isso envolve vários ativos da nossa carteira também, o próprio envelhecimento da população brasileira, né? A nossa pirâmide etária. Então, o Brasil, daqui a pouquíssimo tempo, será um país de idosos e idosas. Então, não à toa, esse segmento de saúde como um todo, hospitais, clínicas, planos, eles estão se consolidando cada vez mais e criando grandes impérios, vamos dizer assim, várias empresas, né, dominando o mercado. Por causa muito dessa questão. Além disso, a gente também tem uma visão construtiva para várias empresas ligadas a medicamentos também no longo prazo. Varejo farmacêutico. Varejo farmacêutico, justamente. Blau também é uma empresa que a gente gosta, Ipera também é uma outra empresa que a gente gosta também. Sim. Então, assim, a gente percebe esse movimento consolidado e gostamos bastante, né, da tese. Vamos agora acompanhar, o mercado vai esperar, vai acompanhar no detalhe a empresa combinada agora, né? Essa consolidação, essa integração, como é que isso vai acontecer? Vai ser mais rápido do que esperava? Vai demorar mais para poder capturar essa sinergia? Né? E o mercado vai antecipando ali. Exatamente. Muito bom, João. Agora vamos sair de saúde, um setor que está relacionado à alimentação, setor de proteína animal. João, mais uma vez, assim como o Marfrig que a gente trouxe algumas semanas atrás, o setor está muito aquecido. Há uma demanda muito grande de proteína animal no mundo todo. Sim. E a gente teve a JBS divulgando os resultados essa semana. Resultados recordes. Mais uma vez, esmagaram o consenso esperado do mercado. Então a gente teve, por exemplo, receita, lucro, recordes da história da companhia ao longo de 2021. 2021 foi um ano de muitas mudanças significativas no negócio da JBS. E quem diria, né? Se a gente for olhar, João, fazer uma análise de alguns anos atrás, até 2016, 2017, era um setor de proteína. A gente tem Minerva, Marfrig, JBS, BRF, era um setor um tanto quanto ali meio de lado pelos grandes investidores. E né? ainda tinham casos de escândalo que tinham piorado ainda, né? Margens muito curtas. Sim. Era um setor que historicamente apresentava prejuízo líquido. Não sei se você se recorda, 2016, 2015, foi assim essa dinâmica. E o ciclo mudou. A partir de 17 e 2018, mudou. A gente teve um ciclo muito favorável. Teve questão também envolvendo a China, com a queda de quase 40% do rebanho de suínos por causa da peste suína lá. Então, houve um desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda. Sim. Então, o Brasil hoje, né, tem uma posição como um dos grandes exportadores de proteína animal, principalmente a bovina. Então, a gente tem essas vantagens competitivas. As empresas nacionais, empresas criadas no Brasil, têm essa vantagem competitiva de operar bem no setor da agropecuária, né?
Voltando para a JBS. Então a JBS apresentou faturamento ao longo de 2021 de mais de 350 bilhões, uma alta considerável. Lucro líquido ao longo de 2021, 20,5 bilhões. Chega até perto dos resultados de bancos. Né? Estava vendo algumas análises nesse sentido. Uma alta de mais de 375%, João. Isso de lucro. Então, assim, o que a gente percebe? Resultados muito fortes, operacionais. E também a gente tem que fazer uma avaliação de que hoje a JBS virou uma grande pagadora de dividendos. Sim. Yield. As empresas no setor, né? Na verdade, começaram a gerar caixa e ter essa possibilidade de entrarem para o hall de setores que costumam figurar entre as vacas leiteiras. Isso, justamente você tocou num ponto essencial. Geração de caixa muito grande ao longo de todo 2021. No último trimestre, uma geração de caixa livre de mais de 5 bilhões. Então isso permite para a empresa pagar bons dividendos para os seus acionistas. E tem aí um grande pulo. Antes de falar das aquisições, tem um grande pulo. A JBS ganha o selo de investimento, Investment Grade, por parte de algumas agências classificadoras de risco. Então hoje, até fundos internacionais têm mandato para investir em empresas com selo de investimento. Sim. Isso vai permitir a ela atração de vários novos investidores, mas também emitir títulos e dívidas a preços e yields muito menores. Por quê? O que esse selo mostra? Que é uma empresa que tem solvência, é uma empresa com perfil de dívida ok. Então isso permite, quando ela vai contratar uma dívida, pagar menos por aquele endividamento. A gente até conversa disso, né? A JBS vai lá e emite aquelas green bonds, né? Que estão ligadas a alguma meta de sustentabilidade, a taxas não subsidiadas, mas a taxas baratas. E quando você vê, a gestão está lá fazendo aqueles programas de recompra também, né? Mostrando a confiança do management no negócio. Esse é um ponto muito importante. Assim como a Vale, que também a gente trouxe a nossa visão construtiva, tem um management muito parecido no sentido da JBS, no sentido de que está recomprando ações no mercado. Isso mostra que a própria companhia acredita que a ação dela está subavaliada. Segundo ponto, além disso, João, o pulo do gato é a exclusão de ações em tesouraria. Então a empresa compra as ações dela mesma, mantém lá na tesouraria, está lá no PL dela, no patrimônio líquido, lá no balanço, mas ela pode excluir. Só esse efeito de excluir ações, mantendo outras variáveis constantes, isso aumenta o preço-alvo e isso aumenta o dividendo pago por ação. E o lucro por ação também. O lucro por ação também. Teoricamente, ele aumenta a sua participação na empresa. É uma forma de remunerar o acionista. Isso. Custo de dívida, 4% de custo de dívida. Se a gente for olhar o ROIC, a gente já trouxe aqui, acho que até nos primeiros vídeos, né, João, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. O que avaliando, né, esse múltiplo, ele vai pegar ali o NOPAT. O que é o NOPAT? É o lucro líquido operacional dividido pelo capital investido. A gente pode entender capital investido como ativo fixo mais necessidade de capital de giro, que é aquele dinheiro para circular a operação da companhia mesmo. Quanto maior, vezes 100, vai te dar um percentual. Quanto maior, melhor. E o que a gente faz normalmente? Para a gente entender se a empresa é geradora de valor ou não, a gente compara esse ROIC com o WOC. O que é o WOC? Traduzindo, ele é o custo médio ponderado de capital. É a forma como a empresa se financia, por capital próprio e por capital de terceiros, com bancos, empréstimos, financiamentos e tal. Hoje, a gente tem um WOC aí próximo de 8%, 9%. O custo médio ponderado de capital de dívida, né, e de capital próprio, na casa de 8%. E a gente tem um ROIC que bateu em 2021 24%. Só por aí a gente percebe que é uma empresa geradora de valor. Esse spread é a diferença, né? A empresa pega dinheiro pagando 8 e ela gera 24 com aquele dinheiro. Isso. É aí que está a criação de valor. Está a criação de valor. Então, assim, a gente percebe uma mudança transformacional no negócio. Quem diria? A JBS começou como um açougue, se não me engano foi em Mato Grosso, salvo engano, em Mato Grosso. E hoje ela é a maior no segmento de proteínas animais do mundo e a segunda maior em gêneros alimentícios. Se a gente for comparar, em termos de múltiplos também, hoje a JBS negocia com desconto em relação a outra gigante do mercado americano, que é a Tyson Foods. E também negocia com desconto para a Marfrig. Por isso que a JBS também deseja se listar lá nos Estados Unidos. Por quê? A título de curiosidade, o valor de mercado da JBS é algo próximo de 82 bilhões, isso em reais. Da Tyson, que é uma das grandes, mas a JBS, como eu disse, é a primeira. A Tyson hoje no mercado americano, em reais também, 152. Quase metade do valor de mercado. Então imagine se a JBS conseguir listar sua operação.
Não se sabe ainda se vai ser a operação americana, que cabe frisar também nós não colocamos, mas o resultado forte veio principalmente das operações dos Estados Unidos, né, com a JBS USA e a Pilgrim's Pride, que é a parte de frangos, né, a maior nos Estados Unidos nesse sentido. Grande parte do faturamento, mais 50%, veio da operação americana. Então, assim, se ela listar lá, imagine se ela seja precificada pelos múltiplos da Tyson. Sim. Isso vai ter um re-rating, vai ter uma reprecificação aqui também no Brasil, JBS3. E quando ela já tendo o rating, o investment grade, né, isso já facilita também a questão do mandato. Então, muito mais fontes de capitais disponíveis. Muitos investidores, né? Exatamente. Ela pode atrair muitos investidores lá fora, nos Estados Unidos e em outros mercados mundiais, né? Então, assim, a gente vê um ponto que a gente não tocou também, a diversificação de portfólio. Então, ela tem um apetite muito grande por aquisições. Fez aquisições emblemáticas ao longo de 2021, como a UON, que é uma empresa na Austrália de aquicultura, que trabalha ali com salmão, né, cultura de salmão. E hoje a gente percebe que esse segmento de peixes, crustáceos, ele é um segmento que mais cresce, inclusive mais do que a proteína bovina e também de aves e suínos. Então a JBS cada vez mais diversificando suas receitas, produtos à base de planta, que também é uma tendência mundial. Ela fez uma aquisição na Europa, da Vivera também, que é uma das grandes, a maior da Europa, nesse sentido de plant-based. Então, sim, a JBS vem de uma diversificação do seu próprio portfólio e também a própria diversificação geográfica. Tem unidades lá nos Estados Unidos, tem a própria Seara, a JBS Brasil. Então, assim, a gente percebe que os resultados foram muito emblemáticos, a tendência de ter um 2022 também com resultados fortes, só que o momento de disponibilidade de gado, ele é diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tinha uma grande disponibilidade de gado há pouco tempo. Isso permitia comprar gado mais barato, o que favorecia a margem. Agora, lá, a oferta de gado não está das melhores. Então, sim, isso pode ter um potencial impacto em custo e diminuição de margens da operação americana. No Brasil, diferente. A gente passou por um momento mais restritivo e agora tem uma certa oferta, o que deve permitir que as operações aqui brasileiras, né, da Seara e da JBS Brasil, com outras marcas, Friboi e tal, possa ter uma certa dilatação de margem. Só que essas empresas normalmente também conseguem repassar mais facilmente. Por se tratar de um produto mais básico para o consumo humano e tal, ela consegue repassar a inflação, esse custo maior no produto final. Então, assim, tem esse ponto de atenção, de avaliar a disponibilidade de gado, principalmente na operação americana, que vamos dizer assim, que é quase um motor de crescimento da JBS, mas ainda assim nós entendemos que a empresa encontra-se bem capitalizada, né, um perfil de dívida muito sólido, com potenciais aquisições no radar, possível listagem nos Estados Unidos, empresa geradora de caixa, e a gente entende que hoje a JBS está descontada em relação aos principais pares, seja aqui no Brasil, Marfrig, por exemplo, e também a Tyson. E nesse sentido, nós entendemos que JBS3 é compra, né? Nós estamos em uma posição de compra com preço-alvo de R$ 46 ao longo de 2022. Então, assim, a gente já indicou a JBS, a gente mantém essa posição construtiva desde R$ 24. Só aí é uma alta de mais de 50%. Mas acreditamos que essa alta ainda será maior para aqueles investidores que entraram conosco, ali foi final de 2020 para 2021. Eles devem surfar ainda de um crescimento. Então, assim, a gente tem uma posição muito construtiva para o setor e para essa empresa em especial. Feito isso, feita essa análise de saúde, do setor de saúde, agora do setor de proteína animal, vamos fechar com o setor elétrico também, uma das grandes queridinhas também dos fundos, uma empresa também muito renomada no sentido de gestão muito eficiente, que é a Equatorial, né, João? Bom, então vamos lá, né, para encerrar com a chave de ouro essa série eletrizante que a gente fez, vamos falar sobre uma empresa do setor, a Equatorial, que é uma empresa que, como você bem colocou, né, sempre esteve ali entre as queridinhas do mercado. O mercado sempre gostou muito da gestão, do que a empresa vem entregando, né, ao longo dos diversos anos que ela já está listada na bolsa. Então, realmente é uma empresa que tem um histórico muito bom. Né? Se a gente for olhar agora 2021, crescimento de mais de 35% de receita. Depois tiveram alguns resultados ali também, alguns impactos fiscais, contábeis e não recorrentes que impactaram
os resultados, mas o mercado gostou bastante do resultado dela aí em 2021. A gente vê, a gente comentou sobre a M&A ali no setor de saúde, né? A Equatorial também é uma empresa que vem exercendo uma atividade forte nesse quesito aí de fusões e aquisições, e a gente começa a ver já a integração desses M&As, dessas fusões acontecendo, e isso refletindo nos resultados da empresa, né? O mercado vem gostando do que a empresa está conseguindo fazer com isso, como é que o operacional está se integrando ali, como é que as coisas estão evoluindo. Inclusive, agora em março, né, teve também a aquisição da Ecoenergia, que vai acrescentar capacidade de geração de energia. Então, assim, é uma empresa que tem realmente esse histórico muito bom, vem crescendo, vem entregando, vem criando valor, né, através de aquisições assertivas, né? Então, o mercado gosta bastante, a gente também gostou bastante do resultado de Equatorial aí no quarto trimestre e no consolidado de 2021. Perfeito. E assim, tem uma forma muito boa por parte da gestão da Equatorial, que é transformar ativo deficitário em ativo superavitário. No caso, não sei se você se recorda, João, Ceal e Cepisa eram ativos da Eletrobras, que eram ativos deficitários, e após a consolidação com a Equatorial comprou esses ativos, ele se transforma, né? Então, assim, essa questão da gestão é muito importante. E um ponto importante também de salientarmos é que ela está no setor elétrico. Só que, ela é uma excelente pagadora de dividendos? Não tanto. Por quê? O João falou, várias aquisições. Investimentos, né? O dinheiro está indo para ser reinvestido em novos projetos e ela acaba crescendo mais ao invés de distribuir muito igual outras empresas do setor. É o famoso trade-off, é uma troca. O que a Equatorial pretende? Crescer agora no curto prazo. Então, assim, investidor, vou te pagar bons dividendos, mas não vai ser no curto prazo. Vamos fazer essa troca. Vou crescer para gerar mais dividendos no futuro. Ao contrário de outras que são empresas mais consolidadas, principalmente as transmissoras, né, que são as queridinhas nesse sentido de proventos, pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, o time da Equatorial é diferente, mas assim, a gente vê como uma empresa também de excelência na nossa bolsa. É isso que você falou antes ali sobre as aquisições, transformar ativos deficitários em superavitários é também muito importante, né? Porque às vezes a gente fala, é uma empresa que faz muito M&A, mas não necessariamente isso é bom. Né? Então o importante é justamente isso. Você não paga preço justo do ativo, paga demais, mais caro, ou você pega um ativo e não consegue integrar ele à sua operação depois, e isso acaba não gerando a tal da sinergia, né? Que a gente tanto fala. Então, realmente, ela tem esse histórico de fazer isso muito bem, que é o que faz a criação de valor. Justamente. Então, assim, a gente tem também essa visão construtiva para EQTL3 no longo prazo. Bom, investidores e investidoras, dessa forma nós encerramos a nossa avaliação semanal de balanços corporativos e também encerramos a nossa avaliação da temporada como um todo do quarto trimestre de 2021. E aí, Josh, coloca o som. Josh, tá contigo agora. Mas, pessoal, calma, muita calma lá, que nós voltaremos ali em meados de maio, teremos a divulgação dos resultados do primeiro TRI de 2022. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, coloque aqui nos comentários também para a gente saber a percepção de vocês e também sugestões para a próxima temporada de balanços, pessoal. Então, assim, fiquem atentos também ao nosso canal aqui na Toro Investimentos para saber todos os nossos novos conteúdos. Pessoal, quero agradecer a participação de todos vocês que ficaram conosco durante essas várias e várias semanas, várias e várias empresas comentadas, e voltaremos na próxima divulgação. Muito obrigado pela participação, muito obrigado também a você, João, que esteve conosco aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal, pela audiência e já estamos aí para a primeira temporada do ano. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.